Bem-vindos ao Politeia. Eu sou Rodrigo Couto e se eu te disser que o nosso constitucionalismo não é o único e nem o primeiro? Todas as sociedades conhecem o fenômeno poder e, igualmente, todas as sociedades buscam limitar o exercício do poder, pelo fato simples de que o exercício do poder pode levar ao abuso do poder. Na nossa tradição, o limite ao exercício do poder é dado por um pensamento chamado de constitucionalismo. Constitucionalismo que, obviamente, ele encontra expressão hoje em dia através de um documento escrito e codificado chamado de Constituição. Mas o nosso constitucionalismo não é o primeiro na história, nem o único. E para entender a história do pensamento constitucional, portanto do constitucionalismo, é necessário dividir essa história no mínimo, e aqui eu falo no mínimo, em 3 fases. O constitucionalismo das origens, o constitucionalismo das revoluções e o constitucionalismo liberal. Esse é o primeiro de 3 vídeos sobre a história geral do pensamento constitucional, ou seja, o constitucionalismo. E cada parte dessa trilogia vai tratar de um momento específico. Hoje, o constitucionalismo chamado de das origens, já explico o porquê de das origens. Depois, o das revoluções e, finalmente, o liberal. Então, vamos para o cenário histórico desse constitucionalismo das origens. Bem, por que das origens? Bem, temos aqui hoje em dia, um chamado Estado. Esse Estado é um Estado moderno, ele possui soberania, mas esse nem sempre foi o caso. Voltando para o século XIII, sim, é um pulo enorme, mas voltando para o século XIII, nós temos o primeiro acúmulo, a primeira concentração de poder em um território. Na realidade, em vários territórios no continente europeu, no qual nasceu a nossa tradição de pensamento. Que poder era esse? Bem, eram monarquias, e essas monarquias haviam iniciado a sua trajetória de expansão institucional e, inclusive, de expansão territorial em alguns casos. Pois bem, essas monarquias passaram a cobrar tributos, passaram a recrutar homens para a guerra e passaram a, inclusive, legislar. De forma muito incipiente ainda, mas passaram a legislar. E principalmente, a reivindicar o poder para resolver conflitos naquele território. Concomitantemente ao desenvolvimento desses núcleos de poder, surgiu a ideia de limitar o poder através de determinados mecanismos. E esse é um momento em que tem início o nosso chamado constitucionalismo. E é por isso, não só por isso que ele é das origens, mas porque vamos aqui adotar no vídeo a terminologia do Maurizio Fioravanti, que é um grande estudioso do tema. Vamos adotar a terminologia empregada por esse autor. Bem, qual era a principal ou as principais características desse constitucionalismo? Bem, é difícil explicar isso sem apelar para o contraste entre aquele pensamento constitucional e o nosso próprio. Em primeiro lugar, não existia Estado soberano
porque não existia Estado. Eu falei sim que teve início um acúmulo de poder, uma concentração de poder que passou a reivindicar determinadas prerrogativas. Mas isso não se confunde com o cenário moderno da existência de um único poder em um dado território. Você vai ter sociedades compostas por vários núcleos de poder, um maior que os outros, tudo bem, mas existem vários núcleos de poder. Você vai ter a aristocracia, você vai ter a igreja, ou seja, os potentados da igreja, você vai ter casas monásticas, você vai ter guildas e outras associações. Então essas sociedades eram, na realidade, associações de associações. Então é muito difícil falar em Estado e em Estado soberano nesse período, seria anacrônico. Pois bem, se não existia Estado soberano, a Constituição não era um ato de poder do Estado soberano. E muito menos, porque não existia a nossa ideia atual, moderna ou contemporânea de democracia, a Constituição não derivava a sua autoridade de um argumento baseado na ideia de legitimidade democrática. Então, o que era essa Constituição? Bem, a resposta está no fato de que a sociedade não era compreendida como formada por indivíduos, mas por associações. Então, a sociedade era uma grande associação de associações. A melhor forma de compreender esse constitucionalismo das origens é através dos contrastes. A Constituição atual, ela é posterior, a ideia atual, pelo menos, de Constituição, ela é posterior ao surgimento do Estado moderno, ou seja, o Estado soberano, e ela é posterior também ao surgimento das ideias modernas de liberdade e igualdade. Nenhuma dessas noções era conhecida entre os séculos XIII e meados do século XVIII, que foi quando esse constitucionalismo das origens se desenvolveu. Esse é o período do constitucionalismo das origens. Mas liberdade e igualdade, soberania também já haviam sido elaborados por determinados autores. Sim, determinados autores já haviam pensado sobre soberania, liberdade e igualdade, mas essas noções não informavam o pensamento constitucional. E o que é que informava então esse pensamento constitucional? Bem, o segredo para entender esse constitucionalismo está em entender como eles concebiam aquela sociedade. Como eu já falei, existiam muitos núcleos de poder em cada território, em cada reino europeu, e a sociedade era então compreendida como uma grande associação de associações. E compreendida como associação de associações, o objetivo era o equilíbrio entre todas as associações existentes para a garantia da ordem interna, para evitar, por exemplo, uma guerra civil, ou para evitar que uma associação, por exemplo, uma aristocracia, entrasse em conflito com uma outra, como uma universidade, ou uma cidade, ou uma guilda, uma associação de profissionais. Pois bem, se esse era o objetivo, isso também nos informa a fonte dessa Constituição. Essa Constituição ela era histórica, ela era muitas vezes baseada em costumes, muitas vezes não escritos, às vezes escritos, mas muitas vezes não escritos. Às vezes ela tinha fundamento na atuação de um parlamento, mas vejam só, se a noção de indivíduo não tinha importância constitucional, a noção de associação tinha, sim, essa importância constitucional. O objetivo não era proteger o indivíduo, era proteger a associação umas das outras e manter, então, esse equilíbrio que eu mencionei. E, além disso, a igualdade que era buscada era a igualdade entre todas essas associações. Vamos dar um exemplo concreto,
que pode tornar tudo isso mais óbvio, mais claro. Bem, as universidades naquele período, elas tinham poder jurisdicional, elas tinham jurisdição, elas podiam julgar crimes cometidos por alunos, elas podiam inclusive punir alunos. Algumas universidades, como a de Coimbra, possuíam a própria cadeia, a própria prisão. Era uma prerrogativa daquela corporação universitária, prender os alunos, julgar e prender os alunos. Isso gerou muitos conflitos, porque muitas vezes as universidades estavam situadas em cidades e os habitantes das cidades, também organizados como uma associação, também numa forma corporativa, muitas vezes julgavam que as punições dos tribunais da universidade eram muito fracas, eram muito lenientes. Então vejam só, essa era a espécie de sociedade que tinha essa espécie de constituição. Eram sociedades formadas por corporações ou associações e que desejavam um equilíbrio entre essas corporações ou associações. Mais uma vez, indivíduo, em sua dimensão de liberdade e igualdade, não informava o pensamento constitucional. Como soberania, que era também uma ideia inexistente, não informava. Bem, como? A Constituição, a partir do momento posterior, vamos ver isso em outro vídeo, mas já adianto algo, ela foi compreendida a partir das revoluções como expressão de um ato de poder, ato de um poder soberano. Aqui a soberania não existe. Então, a Constituição não vai ser nada além de um agregado histórico não codificado, muitas vezes não escrito, de todas as prerrogativas e liberdades dessas associações e corporações que eu mencionei. Por sua vez, o governo vai ser uma expressão disso, como? Através da ideia de governo misto ou moderado ou temperado. Como é que é isso? Bem, seria um governo que é informado, que possui elementos de todas as associações componentes da grande associação, ou seja, todas as associações componentes da sociedade. Isso encontra essa concepção de um governo misto, moderado, temperado, encontra uma expressão clara na doutrina inglesa, claro, adaptada de Aristóteles e outros pensadores, de a Constituição mista, de ter uma Constituição mista. E essa Constituição mista pode ser compreendida muito facilmente quando se observa a elaboração britânica sobre o parlamento, antes da britânica, a inglesa sobre o parlamento, que era um parlamento constituído por rei, nobreza, que incluía o alto clero, os lords do clero, e os comuns, ou commons. Então o parlamento inglês, ao agregar toda a sociedade, ou seja, monarca, clero, nobreza e comuns, representava essa ideia, era uma expressão institucional dessa ideia de um governo misto. E como governo misto, ele daria atenção a todas essas associações existentes naquela sociedade. Então ele não seria um governo só da nobreza, nem só dos comuns, nem só da monarquia e nem só do clero. Essa era a ideia de governo misto. Então, mais uma vez e para finalizar, tínhamos uma Constituição que não era codificada, que não era escrita, que em muitos casos era costumeira e que pretendia apenas equilibrar todos os poderes existentes na sociedade, além de garantir as prerrogativas de cada uma dessas associações. Essa é a grande diferença entre a Constituição do constitucionalismo das origens e a nossa Constituição atual. Então, para ter acesso a esse conteúdo e acesso rápido, imediato a esse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e, claro, deixe o seu comentário, o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!